Supremo Tribunal Federal reafirmou na sessão desta quinta-feira o entendimento de que as unidades federativas não têm competência para editar normas que exijam a autorização da Assembleia Legislativa para que o Superior Tribunal de Justiça instaure ação penal contra governador. Por 9 votos a 1, os ministros derrubaram a exigência de licença prévia das Assembleias Legislativas para a abertura de ações penais contra os governadores do Piauí, Acre e Mato Grosso. O entendimento foi o mesmo, adotado na sessão de quarta-feira, e que mudou a jurisprudência da Corte. Com relação aos crimes de responsabilidade, os ministros lembraram que a súmula vinculante 46 já dispõe que cabe apenas à União e não aos estados legislar sobre o tema. Os ministros decidiram ainda que somente a abertura da ação penal não leva ao afastamento imediato e automático do cargo. Caberá ao Superior Tribunal de Justiça avaliar se afasta ou não o governador. O afastamento não pode ser automático, também como decidimos ainda na tarde de ontem. Porque a conexão autorização prévia, afastamento automático fazia sentido porque havia um filtro político antes do eventual afastamento. Mas o simples ato de recebimento da denúncia, que é um ato judicial de baixa densidade decisória, o simples recebimento da denúncia não pode nem deve importar no afastamento automático do governador. Evidentemente, se no STJ o relator e o órgão competente entenderem que há elementos suficientes a justificarem uma intervenção cautelar da jurisdição para afastar o governador, é perfeitamente legítimo. Ao atribuir tal seara de instauração, processamento e julgamento ao Superior Tribunal de Justiça, não prevê esta condição de procedibilidade. E, por derradeiro, tal como já foi salientado, a competência legislativa em matéria de processo penal ou de processo de modo geral, nos termos do inciso 1º artigo 22, diz respeito à União, o que vem em encontro a já mencionada súmula vinculante de número 46. Há possibilidade, sim, diante da evolução dos fatos, diante do nosso momento cultural, de alterarmos a orientação. Por isso, com relação à inconstitucionalidade formal, aplicando a nossa súmula vinculante 46, por óbvio, eu estou acompanhando o eminente relator. Se trata de uma jurisprudência hoje, como já foi demonstrado, superada com devido respeito por daqueles que pensam em contrário, e ainda que assim não fosse, o artigo 22, parágrafo 1º da Carta da República, como também já foi dito ontem e hoje, estabelece como competência privativa da União a iniciativa para legislar em matéria de processo penal. Portanto, não poderia o Estado criar regras processuais ou procedimentais para o julgamento dos governadores. O decano, ministro Celso de Mello, foi o único a divergir. Manter o meu voto, julgando parcialmente procedentes as ações diretas, mas, de qualquer maneira, já antecipando que irei, a partir de agora, observar, em respeito ao princípio da colegialidade, a nova diretriz jurisprudencial, no sentido de que, primeiro, afasta-se a possibilidade constitucional de as cartas políticas locais estabelecerem esse requisito de procedibilidade em relação à persecução penal de governador de Estado, e também, um segundo ponto que é importante, foi agora relembrado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, na linha da decisão ontem proferida, o afastamento cautelar do governador de Estado é possível, mas deverá estar sujeito à reserva de jurisdição. Ao final do julgamento, foi firmada a seguinte tese: é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa.
cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. O ministro Luiz Roberto Barroso sugeriu que a tese seja aprovada como súmula vinculante, para que a decisão tenha validade para todos os estados. Mas a proposta só será votada em uma sessão futura, ainda sem data marcada. O entendimento de que o princípio federativo comportaria de uma forma diversificada com base no princípio da autonomia federativa conduziu a uma quase que ineficácia das normas das constituições estaduais, e como a Constituição é feita para o mundo e não para apenas ideias, e ainda que boas ideias, acho que a interpretação que agora é iniciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso oferece exatamente a possibilidade de uma maior eficácia jurídica e social do que é o objetivo da norma constitucional, e por este motivo é que avança no sentido de adotar o que foi aqui preconizado. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio e vai falar conosco a respeito da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Na sessão dessa quinta, os ministros acabaram confirmando, um julgamento, também uma decisão da sessão de quarta. Exatamente, Érica, mas no julgamento da quinta, em que estavam retomando o julgamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, havia uma peculiaridade no julgamento, que era justamente, e que acabou, de uma certa forma, confirmando uma jurisprudência já afirmada no Supremo e com súmula vinculante editada, inclusive, sobre o tema. Na quarta, só para a gente tentar pegar o gancho, os ministros decidiram, em uma ação direta de inconstitucionalidade envolvendo a Constituição de Minas Gerais, que não é preciso e que é inconstitucional a exigência de autorização prévia da Assembleia Legislativa, que é o órgão do Poder Legislativo do Estado, para que o governador responda a uma ação penal por crime comum proposta perante o STJ, que é o órgão, o juiz natural, o órgão do Poder Judiciário competente para processar e julgar governadores de todos os estados no Brasil, inclusive do Distrito Federal. Esse julgamento foi feito na quarta-feira, inclusive entendendo os ministros, por maioria, que o afastamento, caso haja o recebimento dessa ação penal contra o governador, o afastamento dele das suas funções não é automática, devendo haver uma decisão fundamentada do Superior Tribunal de Justiça para que isso possa acontecer. Na quinta-feira, o julgamento envolvia dispositivos de 3 constituições estaduais, Piauí, Mato Grosso e o estado do Acre. Em todas elas, havia uma previsão de também autorização expressa por 2/3 para o recebimento de ação penal contra o governador. Os ministros aplicaram o entendimento da quarta-feira. Inclusive, havia a previsão da suspensão automática das suas funções, aplicou mais uma vez ao entendimento da quarta-feira. Mas havia uma outra circunstância nas ações diretas de inconstitucionalidade, em que o Conselho Federal da OAB, autor das 3 ações, requerente nas 3 ações diretas, dizia que havia também uma inconstitucionalidade formal nas Constituições, no dispositivo que previa a definição de crimes de responsabilidade, infrações político-administrativas praticadas por governadores, e tratavam de normas de processo e julgamento desses crimes de responsabilidade perante também a Assembleia ou dentro dessas competências do próprio Estado. E os ministros entenderam, aplicando a súmula vinculante número 46, que os estados não podem legislar sobre esse tema. Matérias de processo e definição de crimes somente pode ser competência, atribuição da União e, portanto, somente o Congresso Nacional poderia criar uma norma envolvendo processo e julgamento de governadores, o Estado não poderia fazê-lo. Essa foi a única diferença, aplicando-se, portanto, uma jurisprudência já consolidada na Suprema Corte. Esse foi um dos julgamentos realizados na quinta-feira. E um outro recurso extraordinário foi iniciado o julgamento, mas interrompido logo após o voto do ministro relator, ministro Marco Aurélio, mas com a promessa de retomada da discussão na próxima sessão plenária. E o recurso extraordinário trata justamente da extensão da decisão de uma sentença proferida numa ação coletiva e quais são os filiados que serão beneficiados por essa sentença. Então, uma associação de servidores no estado do Paraná, salvo engano, propôs uma ação coletiva buscando ter de volta o imposto de renda que teria sido pago, que teria incidido sobre umas férias dos servidores que não foram gozadas em razão de necessidade do serviço público. Então, eles querem a restituição desse imposto de renda que não seria devido. Ganharam na primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou essa decisão, dizendo que
essa sentença somente seriam beneficiados aqueles servidores que fossem filiados à associação que promoveu a ação na data da propositura dessa demanda. Portanto, os demais filiados que vieram depois não aproveitariam dessa sentença para ter restituído o imposto de renda, caso tivessem sido descontados também. E, nesse sentido, o ministro Marco Aurélio votou pela improcedência do recurso extraordinário, mantendo a decisão do TRF, entendendo que é preciso, sim, quando da propositura da ação, se apresente o rol de filiados para que eles sejam efetivamente os beneficiados, entendendo o ministro Marco Aurélio que isso faz cumprir o previsto no artigo 5º da Constituição, que diz que essas associações legalmente constituídas, elas podem representar os seus filiados desde que expressamente autorizados, extrajudicial ou judicialmente. Como eu disse, o julgamento deve ser retomado na sessão plenária da próxima quarta. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação. A gente se vê semana que vem de novo. Combinado. Até lá.